tudo bem, Casemiro? Boa noite. Boa noite. Casemiro, claro que a saída do Neymar é uma perda muito grande para a equipe, né? Ele é o principal jogador da equipe, é o camisa 10, mas ao longo dos últimos anos, o Tite e a comissão técnica conseguiram desenvolver novas formas de jogar sem o Neymar. O Brasil foi campeão da Copa América, por exemplo, sem o Neymar, que também estava machucado naquela oportunidade. Eu queria que você comentasse um pouco como que é para vocês jogar sem o Neymar. Eu queria te perguntar também a importância que o Paquetá tem hoje para a equipe dentro disso, dentro dessas novas formas de jogar. O Paquetá passou a ser titular no meio da Copa América de 2021 e desde então é titular absoluto e é importante nessa nova forma de jogar do time, né? Bom, vamos lá. Primeiro, inevitável. Acho que é inevitável, falando de Neymar, jogador excepcional, um jogador dos melhores do mundo, que tem o privilégio de jogar aqui conosco. Infelizmente não vai estar no próximo jogo, porém, até mesmo foi igual você falou. Temos jogadores de qualidade. Claro que se você for comparar com o Neymar, vai ser difícil você achar um jogador do nível dele. Porém, tem jogadores que sim repor a sua posição, tem jogadores de qualidade e claro, aí depende do Tite quem ele vai colocar, né? A outra do Paquetá, sem dúvida, dos últimos 2, 3 anos aqui na seleção, sem dúvida, é o jogador que mais evoluiu, é o jogador que mais correspondeu, é titular da equipe hoje e claro que para nós é outro jogador muito importante, né? Então, sem dúvida, o Paquetá vem fazendo... é um jogador muito dinâmico, né? É um jogador muito moderno, o Paquetá, né? Ele consegue jogar por fora, consegue jogar por dentro, consegue jogar de falso 9. E sempre quando joga, o mais importante é que corresponde à altura. Esse é o mais importante. Então, é um privilégio ter o Paquetá do nosso lado e vem demonstrando isso, não só no primeiro jogo, mas também nos últimos amistosos também da seleção. Oi, Casemiro, aqui Isabela Palhar, a gente está ao vivo na Cazé TV. A minha pergunta é sobre o Pombo. O Richarlison foi muito bem na partida, ficou ali uns 60 minutos meio escondido, e ele falou depois da partida na coletiva que ele precisava de uma bola, né? Ele falou para vocês no intervalo. Vocês estão já projetando alguma coisa para que nesse segundo jogo a bola chegue mais fácil para o Richarlison? E eu queria também que você falasse desse momento dele na seleção. Bom, o Richarlison... até mesmo que ele falou, né, que ele precisava de uma bola. Claro que quando você joga com linha de 5 é mais difícil, você acaba não tendo espaço, principalmente no primeiro tempo ele estava ali com os 2 zagueiros bem posicionados, defendendo bem ele, então acaba tendo pouco acesso, muita dificuldade de encontrar ele, de achar passe, até mesmo para ele tocar na bola, né, porque quando joga com uma linha de 5 é bem difícil para ele. Então... mas a gente sabia, e todo mundo sabe da qualidade do Richarlison, né? Que ele é um cara que cheira gol, é um cara que busca gol, é um cara que está sempre querendo fazer o gol. Pô, eu até brinco com ele às vezes que ele é um pouco fominha de querer fazer gol, isso é bom para nós. E bom, é claro que os números falam por si só, seus números aqui na seleção falam por si só que é um grande jogador. Oi, Casemiro, boa tarde, Vinícius, tudo bem? Casemiro, a seleção brasileira tem muita gente cascuda, mas tem uma rapaziada jovem também. E você perdeu o Neymar da maneira que foi, pelo histórico de Copas do Mundo, se questiona um pouco essa estabilidade emocional que precisa ter no momento de decisão de Copa do Mundo. O que você pode falar se houve esse tipo de abalo, essa preocupação, a solidariedade, não há dúvida, mas... como equilibrar essa falta do Neymar com esse comportamento emocional que é exigido nesse tipo de competição? Bom, foi o que eu falei, né? Se nós ficarmos aqui falando do Neymar, a gente vai ficar falando dias e dias das qualidades do Neymar, do jogador que é e da importância que é do Neymar. Isso é inevitável, nós temos que ser sinceros nisso, que é o grande jogador nosso, é o craque do time, é o cara que faz a diferença. Porém, até mesmo foi igual a sua pergunta, né? Temos outros jogadores que estão correspondendo à altura. Tem Vini, tem Rafinha, tem Richarlison, tem Jesus.
Nós, principalmente lá de trás, até brincamos, né, às vezes, que às vezes dá até pena do adversário, né, que pô, você tá com Rafinha, tira Rafinha, põe Antony, sai Richarlison, entra Jesus, Martinelli, Rodrigo, o nível, o leque de opções nós estamos bem grande, né, então isso é bom para nós, isso é importante para nós, né, mas nós temos que ser realista e não pode ser inevitável de falar que o Neymar é o grande craque do nosso time. Casemiro, que é a tua esquerda, tudo bem? Casemiro, a gente está falando aí do Neymar e eu ainda quero seguir pelo seguinte, dar o testemunho de quem está convivendo com ele, como é que foi como é que está a reação dele, a tentativa aí de fazer tudo possível para voltar o mais rápido. E também fala um pouco do Danilo, que foi um cara que na eliminatória, eu acho que ele jogou praticamente todos os jogos, ele estava livre desse drama de lesões que o acompanhou e que agora volta a ter um problema durante a Copa, a própria substituição do Danilo também é um mistério, quem vai. Fala dos dois, da convivência com eles. Primeiro, eu falo com total liberdade e total sinceridade. Os dois estão trabalhando, nem vieram aqui para o treinamento, ficaram no hotel. Estão treinando de manhã, de tarde, de noite, estão fazendo o maior esforço do mundo, que eles sabem que são um jogador importantíssimo para nós, né? Então, tem que valorizar isso, mas isso é clínico, né? Isso tem que ver no dia a dia, como vai a recuperação. Nós temos grandes profissionais, temos o doutor, temos os doutores, temos os nossos fisioterapeutas, que são grandes profissionais, porque a saúde vem em primeiro lugar, né? Então, a gente sabe que são dois jogadores importantíssimos e já estão trabalhando para voltar o quanto antes, né? Mas, assim, como eu falei, né? Tem que ir com cuidado, é uma lesão, até mesmo para não prejudicar a saúde do atleta. Então, eu tenho certeza que a nossa comissão técnica, junto com o staff, eles vão fazer o melhor para voltar o quanto antes, 100%, porque a gente sabe que os dois, 100% é importantíssimo para nós. O Casemiro, aqui é o centro, Igor Siqueira do UOL. Felipe Luiz, num comentário feito lá no Brasil, ele te classificou como um aspirador. Você está sempre em todo lugar resolvendo problemas, meio que, nas palavras dele aqui, limpando a sujeira do campo. Você abraça esse apelido aí de aspirador? Como é que funciona o seu raciocínio nessa leitura de jogo para não só desarmar, mas também construir o jogo ali? E só uma pitadinha também, como é que você está vendo o Rodrigo nesse momento, já que você passou tanto tempo com ele no Real Madrid? Bom, primeiro, falar do Felipe, é um grande amigo. Acho que também é um grande prazer escutar o Felipe falando de mim. Só tenho a agradecer as palavras dele, principalmente que é um cara que vê o futebol diferente, apesar de estar jogando, mas já vê um jogo diferente, já vê um pouco como treinador, né? Que ele já tá mais para lá que para cá. Mas, sem dúvida, é um prazer ouvir as palavras do Felipe, que primeiro é uma grande pessoa, e logo um jogador que foi, e o vitorioso que segue vencendo e segue fazendo história no Flamengo, né? Só tenho a agradecer. Bom, o Ancelotti também brincava um pouco que eu era um pouco o bombeiro do time lá no Real Madrid, que eu apagava o fogo também. Isso, cada um tem a sua frase, né, comigo, né? Fico feliz, né, que venho fazendo um trabalho e esse é o meu trabalho, dar equilíbrio, ajudar meus companheiros, ajudar a defesa e ajudar sempre a equipe a ganhar. Falando do Rodrigo, sempre foi um cara que iluminou meus olhos quando joga, quando toca na bola. Sempre é um prazer ver ele jogando. Jogador que pode chamar de craque. São poucos jogadores que têm o dom que Deus deu de jogar futebol. Acho que são poucos jogadores como o Rodrigo no mundo, que quando toca sempre faz alguma coisa bonita, e é bonito de assistir. E é bonito. Quem gosta de futebol gosta de assistir Rodrigo jogando. Casemiro, aqui do outro lado, aqui. Monique Danello, da TNT Esportes. Eu vou pedir licença para voltar no assunto Neymar,
porque quando a notícia saiu ontem, repercutiu muito no Brasil, obviamente, e a gente viu um fenômeno diferente dessa vez, com muitas pessoas misturando política com futebol e uma onda de pessoas comemorando a lesão do Neymar por conta disso. A gente viu à noite vários jogadores postando a favor do Neymar ou defendendo o Neymar nas redes sociais. Eu não sei se isso chegou até vocês, se vocês foram impactados de alguma... Rafinha fez uma postagem falando sobre isso, a mais contundente em relação a isso, e outros jogadores também se manifestaram só em forma de apoio ao Neymar. Eu não sei se vocês foram impactados com isso de alguma forma, mas queria saber como é que isso afeta o Neymar, especialmente o ambiente da seleção, ao ver uma manifestação, um fenômeno nesse sentido. Eu, sinceramente, não vi, não sabia. Tá? Mas acabei de perguntar para o Vinícius. É uma pena, principalmente pessoas desejando o mal da pessoa, mas, infelizmente, na vida nós temos isso. Pessoas más no mundo que desejam o mal do outro. Então, não vou comentar muito desse tema, principalmente... que a gente fica triste, né? Principalmente, não quero falar nem de brasileiro ou europeu ou outra cultura. Pessoas. Eu quero ir para pessoas, educação, que isso vem de berço, né? Porque a partir do momento quando você deseja o mal para uma pessoa, independente de quem seja, isso é muito grave. Então, a gente fica triste. Eu fico particularmente muito triste, principalmente desejando o mal de uma pessoa que ajuda tanta pessoa, de uma pessoa que tem um coração enorme. E, sinceramente, fico muito triste porque o Neymar não merece isso. Casemiro, aqui, tua esquerda, Antônio, Rádio Jornal Recife. Falando um pouco mais de campo, cada jogo tem sua história, é verdade, cada adversário tem sua característica, mas a Sérvia jogou muito pouco no campo do Brasil. Vocês conseguiram controlar muito bem um adversário com a característica de um jogo físico, até no jogo aéreo também, que são jogadores bem altos. O quanto que essa atuação defensiva consistente dá confiança para vocês para encarar um adversário diferente, é verdade, mas para a sequência do Mundial, logo não estreia? Bom, muitas pessoas falam do sistema defensivo, que é a linha de 4, mais o primeiro volante, né? Logo o goleiro. O pessoal sempre fala isso, né? Mas eu sempre gosto de falar que até mesmo foi o ponto que você tocou, né? O sistema defensivo começa lá com o Richarlison, com o Gabriel Jesus, com o Pedro, que estão jogando na frente, né? E, consequentemente, lá, a bola estourando lá, bem mais fácil para nós aqui defender, né? Então, você tem que exaltar o sistema defensivo, ele começa lá na frente. Então, sem dúvida, é importantíssimo para nós o trabalho que eles fazem ali na frente, para a bola chegar espirrada, para a bola chegar já mais tranquila atrás, né? E para a gente estar preparado, lá atrás. Mas foi o que eu falei. As pessoas muitas vezes falam do goleiro, da linha de 4, do primeiro volante, mas o primeiro start, né, que nós falamos no futebol é o 9 lá na frente, junto com os 3 atacantes, com os 2 atacantes de beirada que nós temos. Casemiro, Alexandre Pretzel na Rádio Bandeirantes. Você vai ficar surpreso se o Daniel Alves não jogar nenhum minuto na Copa do Mundo, porque sem o Danilo, teoricamente, ele é o substituto imediato. Mas se houver uma improvisação, vai ser uma surpresa dentro do elenco? Uma surpresa? Bom, surpresa eu diria que não. Até mesmo porque o Militão está à altura e já correspondeu à altura, né? Mas se o Daniel Alves está aqui, ele tem total condição e nós confiamos, e não precisa nem falar do jogador que o Daniel Alves que é o multicampeão, e nós contamos com ele. É um jogador, até mesmo todo mundo viu que está treinando bem, está empenhado, mas aí quem vai jogar é a opinião é a decisão do treinador, né? Então, surpresa, eu não diria que não, porque até mesmo se jogar o Militão já correspondeu à altura em jogos e dá para contar com ele ali também. Mas essa decisão quem vai tomar, sem dúvida, é o treinador.
Casimiro, aqui no corredor, Débora, Canais Globo. Pegando carona na pergunta do colega, queria que você falasse mais um pouquinho, porque realmente a convocação do Daniel Alves foi a que mais repercussão trouxe à época, mais questionamentos por conta dele estar parado, ter feito poucos jogos, condicionamento físico. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre, para vocês, a importância dele ter vindo em campo e nos bastidores. E o que muda sendo Daniel Alves ou Militão no campo, se o Tite escolher um ou outro? Bom, primeiro nós temos que... eu tenho total consciência e temos que deixar claro que o Daniel Alves não veio aqui de passeio. Ele veio aqui porque ele é um jogador competente e sinceramente, não entendo muito bem, até mesmo pelo nível do Daniel Alves. A gente sabe que é um jogador multicampeão, já demonstrou isso para o mundo inteiro. Que tem as suas qualidades, é um lateral que pode contar com ele. Então, se o treinador trouxe ele aqui é porque nós contamos com ele. Mas é inevitável falar que a característica dele é diferente do Militão, né? O Militão mais defensivo, o Daniel Alves mais qualidade, tem mais um pé diferente, tem uma qualidade excepcional. Cada jogador tem a sua característica, né? Mas tenho certeza que o Daniel Alves veio aqui para jogar e como todo mundo está aqui querendo jogar e querendo a sua oportunidade para jogar na Copa do Mundo. Casimiro, boa noite, tudo bem? Aspirador, não sei, mas você é o que mais correu aí, de acordo com os números da FIFA. Você é o único que passou de 11 quilômetros. Eu não sei se você está correndo muito ou os outros correndo pouco. Se tiver, você pede ajuda lá. Mas eu queria te perguntar o seguinte: você vê diferenças entre a Sérvia, que você já enfrentou, e a Suíça? E se você vê, que diferenças são essas e o que mudaria no estilo, na maneira de jogar da seleção brasileira? Ou não há diferença? Você acha que vai enfrentar de novo 2 linhas de 4 ou 5 lá atrás, ou seja, vai ser ferrolho suíço, igual você enfrentou nessa estreia? Ou você percebe diferenças e aí isso mudaria também a forma de vocês encararem o jogo para vencer? Bom, cada seleção tem a sua forma de jogar, né? É inevitável você falar que a Sérvia joga igual a Suíça, porque até mesmo o sistema não é igual, os jogadores não são igual, mas dentro dessa pergunta, sem dúvida, o que cabe é o trabalho nosso. É o que nós iremos fazer, é o que nós propor para o jogo, né? Como nós iremos encarar esse jogo. Acho que independente da seleção que nós jogamos contra, o mais importante é nós. O importante é fazer um bom jogo, começar bem, que até mesmo aquele nervosismo do primeiro tempo já passou, que foi normal. Então, o mais importante, independente do rival, é a nossa atitude dentro do campo. Então, eu preciso perguntar lá para o treinador deles, a ver o que eles vão fazer aqui contra nós, né? Mas você tem que estar... Isso é Copa do Mundo. Você não tem oportunidade para errar. Como a gente fala, é mata, né? Não é mata-mata. Então, você tem que estar preparado para eles defender lá atrás, com o ônibus lá atrás, que nós falamos no mundo do futebol, né? E até mesmo para pressionar nós em cima. Mas aí a gente tem que sentir o que vai acontecer no campo. Então, essa aí é uma pergunta que vai acontecer ainda. Casimiro, me permita fugir um pouquinho de seleção brasileira, mas nós vamos falar de um super astro que está aqui, que é o Cristiano Ronaldo. Te causou surpresa, cara, a saída dele do Manchester? E se você chegou a trocar mensagens com ele depois da rescisão de contrato? Não troquei mensagem com ele depois. Mas o Cristiano é um cara muito experiente, sabe o que é bom para a carreira dele. Claro que a gente fica triste, principalmente lá no Manchester, a gente fica triste que um jogador saia, ainda mais falando de um dos melhores de todos os tempos do futebol, mas o Cristiano já é bem grandinho e sabe muito bem o que é bom para ele, e a gente como amigo, eu desejo toda a sorte do mundo para ele, que encaminhe bem o futebol na vida dele, menos contra mim, mas acho que desejo toda a sorte do mundo para ele.
Casimiro, aqui. Boa noite. Eduardo Semblano, canal Foi Clear, 3 na área. Casimiro, o seu setor foi o setor que o Tite mudou. Durante todo esse ciclo, o Brasil jogou de uma forma um pouco diferente nesses últimos jogos, em Le Havre e agora na Copa. Você tinha companhia de Fred e Paquetá num triângulo que eu achava na época que seria isso, que iniciaria a Copa, e teve uma mudança, o Paquetá descendo um pouquinho mais e o Neymar à frente desse triângulo. O que o Tite falou para você? Teve alguma mudança da tua forma de atuar? Você ficou mais livre, mais preso? E queria saber também como é que foi o sentimento da galera pós-jogo, sobre o jogo da estreia, se foi bacana, se foi acima do esperado. É isso. Um abraço. Bom, cada jogador tem uma característica, né? O Fred mais dinâmico, o Fred mais... joguei bastante vezes com o Fred. Depois com a entrada do Paquetá, com a saída do Fred, você abre o Vinícius e você fica mais ligeiro, né? Você fica mais leve na frente. Então, característica, cada jogador tem uma característica e aí depende do que o treinador lhe quer para cada jogo, né? O mais importante de tudo isso é que cada um faça a função direito. Foi como eu falei. Muitas vezes as pessoas falam de Fred, ou de Paquetá, ou de Bruno Guimarães, Fabinho até mesmo, que pode jogar ali. E aí acaba sendo uma equipe mais defensiva, ofensiva. A defesa começa lá no Richarlison. Se ele fazer o trabalho lá, com certeza nós podemos rodar bastante jogadores. E pode jogar bastante jogadores. Mas foi como eu falei, a defesa começa lá em cima lá do Richarlison. Não, até mesmo porque os jogadores, todo mundo aqui cumpre o trabalho, né? Claro que você jogando com o Paquetá são características diferentes da do Fred, mas acho que o meu trabalho é o mesmo ali de ajudar os companheiros ali. Tudo bem, Richarlison, Wellington Campos da Rádio Itatiaia. Legal te ver aqui, porque a gente se viu na Sub-20, né? E você agora na principal, depois de mais uma Copa, é muito legal. E como que você está vendo essa questão da arbitragem? Dar 9, 15, 16 minutos de acréscimo. Isso veio para ficar, só é na Copa do Mundo. Vocês foram avisados disso porque vocês tiveram um curso, né, com um instrutor FIFA. Como está isso para vocês em termos de arbitragem? Bom, nós tivemos uma orientação da arbitragem que realmente ia ter um pouco mais, ia ter ali, né, aqueles 8, 12 minutos ali, ia ter um pouco a mais, sim. Até mesmo para ter mais minutos de jogo, né? Acho que tudo, cada um é adaptação, tudo é adaptação. Se os árbitros estão optando isso e é justo, né? Isso é o mais importante, tem que ser justo, né? Não é porque, por exemplo, eu acho que o nosso jogo, o primeiro tempo, foi 1 minuto. Foi 1 minuto de acréscimo. Então, o jogo foi jogado. Então, acho que cada jogo tem uma história, né? Então, nós temos que respeitar a decisão do árbitro. Se ele acha que tem que ser 8 minutos, ele está ali para fazer o melhor dele. Então, tem que respeitar a decisão do ser humano que está ali para apitar o jogo. Casemiro, aqui, tudo bom? Giovanni Chacon, Jovem Pan. Você já falou sobre Neymar, já falou sobre Danilo, já falou sobre que o Tite que vai definir quem é que vai substituir o Neymar. Queria saber de você, que já passou por diversos estilos de jogo, né, de formações táticas. Para você, quem é que mais se encaixaria no seu estilo de jogo? O que te confortaria mais nesse meio campo? Te daria mais segurança? Luka Modric e Toni Kroos. Imaginando que eles não estão aqui, quem do Brasil você acredita que no meio-campo e na lateral podem dar mais consistência e continuidade no trabalho que foi feito contra a Sérvia? Foi o que eu falei. Cada jogador tem uma característica. Militão mais defensivo, Dani Alves mais ofensivo, mais qualidade, uma qualidade de passe excepcional. Bruno Guimarães, Fred, Fabinho, Paquetá. Acho que cada jogador tem a sua característica. Tem que perguntar para o Tite. Tite que vai decidir isso. Casimiro, Rafael Zarco no Globo Esporte.
Você falou dos seus ex-companheiros de Real Madrid e é uma vantagem da seleção poder ter 3 do Real Madrid em campo e você como ex-jogador do Real Madrid pelo entrosamento que às vezes é tão difícil em seleções em comparação com os clubes? Bom, sempre é uma vantagem, né? Até mesmo se o jogador for da qualidade do jogador que eles são. Sempre você tem uma vantagem a mais quando se trata de Militão, de Rodrigo, de Vinícius, da qualidade que eles têm. Agora eu tenho o Fred, tenho o Anthony também no Manchester United, que já estou acostumado a jogar com eles também. Então, independente se já jogam junto ou não, mas se o jogador for de alto nível, de qualidade, e for um craque dentro do campo, acho que não tem muita opção, né? Acho que se o cara é craque dentro do campo, o entrosamento consegue se adaptar fácil. Casemiro, boa noite. Osiris Nadal, da Rádio Lagoa Dourada, Rede T de Rádio. O Paraná te abraça com muito carinho e respeito, desejando a você que repita a atuação na primeira partida. Obrigado. Eu vi a Suíça jogar. Achei um time interessante, movimenta bem a bola, força muito a situação pela ala direita. Pelo menos fez assim na partida de estreia. O que o Tite passou a vocês e o que vocês têm de preocupação em relação à contenção desse ataque pelas laterais do time suíço? Bom, primeiro eu tenho um respeito, né? A Suíça teve seus méritos por estar aqui, eliminou a Itália. Tem todos os seus méritos por estar aqui numa Copa do Mundo. E o todo respeito nosso. Agora, o que vamos fazer aí é passar ao inimigo, né? Passar a arma para o inimigo, né? Então nós não podemos falar o que nós iremos fazer, mas preocupação, isso é Copa do Mundo. Isso é Copa do Mundo, não existe jogo fácil aqui dentro. Não existe jogo fácil. E volto a falar, eles tiveram todo o mérito para estar aqui numa Copa do Mundo. Então tem o nosso respeito e a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil e vai ser um jogo bem difícil dentro do campo. Casemiro, aqui no fundo, à tua direita um pouquinho, Roberto Tomé, da Record TV. Vocês têm assistido aos jogos da Copa? Quem decepcionou vocês e quem é que está chamando a atenção de vocês? Bom, nós temos assistido os jogos da Copa, sim, principalmente eu. Eu gosto de assistir bastante, gosto de analisar, de ver. Acho que surpresa, sim, ou decepção, acho que não... cada um tem o seu... a importância de ver, de grandes jogadores de qualidade. Mas, por isso é tão especial jogar uma Copa do Mundo. Porque não tem jogo bobo, não tem jogo fácil. Claro que no futebol existe... todo mundo se fala de favoritismo, mas no futebol não tem favoritismo. Então, foi como eu falei. Se nós iremos jogar contra a Suíça, claro que o Brasil é favorito para esse jogo, mas nós não podemos cair nessa trampa. Nós não podemos cair nessa trampa. Nós temos que ir lá encarar o jogo da melhor maneira possível, assim como as outras seleções têm encarado os jogos. Porém, isso é a Copa do Mundo, não tem jogo fácil. Não tem jogo fácil. Então temos que encarar com muito respeito todos os jogos que nós temos. Chamar atenção... acho que todas as seleções têm feito... As que ganham sempre chama atenção, né? A Espanha ganhou o primeiro jogo, surpreendentemente, da Costa Rica, mas todas as seleções têm os seus méritos por ganhar e têm o nosso respeito. Casemiro, aqui, André Galvão, SBT. Você demonstrou claramente que não tinha visto nada em relação a essa torcida contra que apareceu ontem o Neymar. Você perguntou para o Vinícius, eu não tinha visto absolutamente nada mesmo. Mas alguns jogadores se incomodaram. Eu queria que você me respondesse o seguinte: a torcida a favor do Brasil é muito grande, é muito bonita. Inclusive, a gente tem visto aí festas muito legais aqui no Catar, mas sempre tem aqueles que torcem contra. Isso, de alguma forma, entra em campo? Você acha que motiva? Você acha que esses jogadores, por exemplo, que se sentiram incomodados com o que aconteceu ontem, de alguma forma vai motivar ainda mais eles, essa coisa
Que a gente não entende, mas existe. A mim me incomoda também. É que agora eu estou sabendo, a mim me incomoda. Claro que a mim me incomoda, principalmente um companheiro do meu time estão querendo o mal, né? Mas foi o que eu falei. A gente vive no mundo. Eu quero até ir para um outro lado da resposta. A gente vive num mundo assim, que existe pessoas boas e pessoas ruins no mundo. Então, a partir do momento que uma pessoa deseja o mal da outra pessoa, a pessoa não teve educação, não tem uma educação. Não quero nem falar do Neymar. A partir do momento quando uma pessoa deseja o mal da outra, não tem educação, não tem caráter e bom, é isso. Aqui, Casemiro, Isabelle Costa, R10 Score. Queria até te perguntar, usando um pouco desse gancho, porque o Thiago Silva é o capitão, mas a gente sabe também que você tem uma postura de liderança dentro desse time, desse elenco. Como é que você pode falar e o que você pode também, né, passar para esses jogadores que são mais novos, estão na primeira Copa do Mundo, para concentrar, depois de ter, né, recebido essas duas porradas, vamos dizer, com a saída de Neymar e Danilo para esses 2 jogos? Bom, a partir do momento quando você quer transmitir alguma coisa, ainda mais para os mais jovens, né, você tem que ser bem cuidadoso, porém não pode tirar a característica de cada jogador, né? Quando vai transmitir alguma mensagem para essas pessoas, para esses atletas, até mesmo desse alto nível, você tem que transmitir tranquilidade e principalmente para ele não se acanhar dentro de uma Copa do Mundo. Se ele está aqui é porque ele tem capacidade para fazer. Então, para seguir fazendo o que ele vem fazendo no seu clube, fazendo o que ele vem fazendo no seu dia a dia e não fazer nada diferente. Se ele está aqui conosco, é porque ele teve a audácia, teve a ousadia, teve o bom trabalho que ele fez no seu clube para estar aqui conosco. Então, não muda nada. Para ele que fique focado no trabalho dele e continua fazendo o que ele vem sempre fazendo. Aquí, Casemiro. Soy David Martínez de Televisión Española. Se ha destacado después del primer partido que a Ney le hicieron 9 faltas. ¿Tú piensas que en el campo fueron, no te digo intencionadamente, pero buscando hacerle daño para eliminar a Neymar del partido? ¿Piensas que este tipo de jugador hay que cuidarlo un poco más, hay que respetarlo un poco más? Porque ahora hemos perdido otra vez posiblemente para 2 partidos más a Ney en una primera fase, una gran estrella en la Copa del Mundo. Em espanhol ou em português? Bom, claro que sempre preocupa, né? Principalmente a saúde de um atleta sempre se preocupa. Mas foi o que eu falei, né? O Neymar, até mesmo pela característica, até mesmo pelo estilo de jogo, ele sempre é um jogador que parte para cima todas as bolas. Então, e é um jogador que está com a bola, sempre vai sofrer muitas faltas. Mas, na minha opinião, até mesmo ele teve a lesão no jogo, mas o árbitro foi bem no jogo. Então, na minha opinião, mas se tratando de Neymar, que está sempre com a bola, é inevitável não sofrer faltas. Mas temos que tomar cuidado sim, porque a saúde de um atleta é o mais importante e é o primeiro lugar. Obrigado.